Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja nos propõe, nesse 18º domingo do tempo comum, algumas leituras profundamente provocadoras. Na primeira leitura, lá do livro do Eclesiastes, que talvez seja o livro mais existencial da Bíblia, a gente reflete sobre o sentido da nossa vida, E aí, essa imagem que Cristo apresenta no Evangelho, a partir dessa parábola, deve nos tocar profundamente. E aí, para a gente entender bem essa mensagem de hoje, que é facilmente deturpada em muitas homilias por aí, transformando pura e simplesmente numa condenação das riquezas, mas não é bem isso que Cristo está fazendo no Evangelho de hoje, é importante a gente fazer um exercício de imaginação. Imaginem que, de repente, os vossos celulares recebem uma notificação do banco que diz que você misteriosamente recebeu aí R$1 milhão. Qual seria a sua reação diante dessa notícia que você acabou de receber? Nossa, R$1 milhão acabou de cair na minha conta, Qual seria a sua reação? É óbvio que todos nós ficaríamos bastante alegres, Não tem dúvida. Iria comprar, fazer uma grande viagem, iria pagar umas contas ali que estavam atrasadas. Então, a reação humana, natural e boa até, seria de muita felicidade. Mas a pergunta que Cristo nos dirige no dia de hoje não é se a gente se alegra ou não por ter uma conta bancária gorda, por receber essa notícia, diria, maravilhosa. Mas é a seguinte pergunta: se essa mesma bolada que você acabou de receber, se esse mesmo prêmio que te trouxe essa alegria, te fosse tirado também, qual seria, então, a tua reação? Melhor, se diante dessa grande notícia que você acabou de receber, viesse a realidade a qual nós não conseguimos fugir, a realidade da morte. O que é que você levaria para o outro lado? Quem seria você? Que tesouro você teria na outra vida? Então, Cristo, ele nos propõe para reflexão precisamente dessa grande virtude tão desprezada, tão relativizada, que é a virtude do desprendimento. O Evangelho, caros irmãos, em muitas passagens pode parecer uma condenação às riquezas, e muita gente transforma isso. Mas não. Os nossos bens materiais, em si mesmos, eles são muito bons. Mas aí que está o grande ponto. Nós facilmente nos apegamos a eles. E nós facilmente transformamos o sentido da nossa vida precisamente em ajuntar tesouros aqui. E aí quando esse homem que no meio da multidão vai até Jesus e pede para ele resolver um problema familiar, pede que meu irmão dê a minha parte da herança, reparta a herança comigo, Jesus ele entende o sentido daquela pergunta. Não era lá uma pergunta sincera, que, vejam, seria um caso de justiça. É justo que os filhos recebam a herança de seus pais. Mas Cristo notou que a finalidade não era bem aquela. Era talvez aquela pergunta, aquele espírito que moveu Marta ao ir até Jesus e dizer: Senhor, tu não se incomodas de ver a minha irmã aí, não? Ou seja, aquela pergunta que quer muito mais apontar para o outro e adquirir a partir de então uma vantagem do que pura e simplesmente um senso de justiça. E aí Jesus ele responde aquela pergunta, aquela provocação com um alerta: cuidado com a cobiça. E aí então conta-nos essa grande parábola de um homem rico, possuidor de muitas terras, ou seja, bastante rico, e que ele teve a grande sorte da colheita naquele ano ter sido assim incrível. Foi uma colheita bastante abundante e que ele se viu num impasse. Eu não tenho como armazenar tudo aquilo que eu consegui colher. O que é que eu faço? E ele teve a grande ideia de destruir os celeiros que ele tinha, construir maiores, porque agora ele consegue armazenar tudo aquilo. Mas vejam, até aí, todos nós faríamos a mesma coisa. E não tem como criticar a atitude desse homem. Se eu conseguir colher tudo isso, eu não posso deixar que essas coisas simplesmente fiquem aí ao léu, se desperdiçando. Eu preciso tomar conta daquilo que foi a produção do meu trabalho. Até aqui está tudo bem. Até aqui é a única atitude possível de se fazer. Mas o grande problema, e que é aqui que nos toca profundamente, é o que ele faz a partir disso. Após ele construir grandes celeiros e armazenar todos os seus bens, todo o seu trigo, mas diz o Evangelho, todos os seus bens naqueles armazéns, a atitude que preenche o seu coração a partir de então, que é completamente errada.
Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. O que é que está por trás desse desejo que moveu o homem a dizer isso para consigo, né? Todos nós, caros irmãos, já venho repetindo isso aqui muitas vezes, né? Todos nós, isso aqui faz parte do ser humano. Todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele deseja a felicidade. Todos nós nascemos com esse anseio. Todos nós, independentemente de cultura, independentemente de classe social, todos nós desejamos ardentemente a felicidade. Mas aí que está. A noção que nós temos sobre felicidade, ela muda de pessoa para pessoa. E a noção que esse homem tinha, aquilo que ele mais almejava para realizar esse seu anseio de felicidade, é precisamente isso que, se a gente olha de lado, é o que permeia a nossa cultura. Para o homem de hoje, se a gente sai aqui da igreja, ou até para nós mesmos, né? O que é uma vida feliz? Tentem imaginar. O que é uma vida feliz? Não raro, nós chegaríamos nessa mesma conclusão. Uma vida feliz é a vida desse homem. Que ele tem dinheiro abundante, não precisa trabalhar, então a vida feliz é de descansar, beber, comer e aproveitar. É aqui que eu me realizo plenamente. É exatamente esse o nosso pensamento. É exatamente isso que nos é derramado na nossa cabeça quando a gente liga a televisão ou a gente abre o Instagram. É pura e simplesmente a felicidade como acúmulo de prazer, acúmulo de riquezas. E é aqui que está o grande problema. Deus, na parábola, diante daquela resposta, daquela atitude que o homem teve, agora vou descansar, vou aproveitar a vida. Deus, ele olha para ele e o chama de louco. Louco. Não por ser burro, porque ele era muito esperto. Ele conseguiu ter uma safra muito frutuosa. Ele entendia de trabalho. Ele entendia como manejar bem a terra. Ele entendia como plantar, como colher na hora certa, como tratar a terra para que ela fosse frutuosa. Mas ele foi louco, foi insensato, porque pura e simplesmente ele esqueceu a finitude da vida. Ele esqueceu aquilo que nos é dito na primeira leitura, que um dia, caros irmãos, chegará o nosso fim. E tudo aquilo que nós acumulamos, o que será? Para quem ficará? No interior, uma vez eu passei 2 anos fazendo pastoral em Jacaraú, e aí era comum uma frase você escutar lá quando alguém era muito apegado no dinheiro. Aí a mãe olhava para o filho que já estava crescendo com esse defeito e dizia: filho, caixão não tem gaveta. Para mostrar exatamente que com a morte, tudo aquilo que nós almejamos, toda aquela nossa felicidade, os nossos projetos, se consistiam precisamente nos nossos bens materiais, era uma felicidade que morreu com um caixão. Uma felicidade que a gente não leva para outra vida. E é aqui que está o grande problema. Que infeliz é uma vida que ela esquece da realidade da morte. Que infeliz é a vida daqueles que juntam tesouros nesta terra e esquecem de fazer aquilo que Cristo nos pede, de acumular tesouros no céu. Então, esse homem, esse rico do Evangelho, ele é louco, ele é nécio, ele é insensato, porque ele esqueceu completamente o sentido da vida. E querendo gozar nesta vida de uma felicidade que nós sabemos que é ilusória e passageira, baseado num conforto e na riqueza, ele perdeu a felicidade eterna. E é esse o grande drama da existência humana. Que nós somos facilmente apegados aos bens materiais, facilmente apegados aos prazeres, que isso aqui é sempre uma tentação de nós confundirmos a meta da nossa existência com isso que passa do que com aquilo que não passa. Hoje, já são 7 horas e um pouquinho. Quantas e quantas pessoas encerraram a sua vida no dia de hoje? Já pararam para pensar? Quantas e quantas pessoas morreram no dia de hoje? E quais delas tinham a ciência de que hoje iriam prestar conta da sua existência? Quais delas, diante dessa realidade fatal, que nós simplesmente não conseguimos fugir, que é a morte, quais delas, nesse mesmo dia, levaram para outra vida um grande tesouro? E quais delas simplesmente desperdiçaram toda a sua existência com uma vida que termina aqui mesmo? Então, caros irmãos, é preciso sempre, diante de um evangelho como esse, diante do sentido da nossa vida, voltar novamente, rememorar o fato de que nós somos mortais,
de que um dia nós iremos prestar contas ao Senhor de como foi que nós vivemos. E é preciso tomar cuidado de vivermos uma vida que nós não chegaremos ao final dela e nos arrependeremos porque nós simplesmente a desperdiçamos. São José Maria Escrivá dizia o seguinte, que é curto o tempo de amar. Uma vida inteira, ainda que dure 100 anos, é muito pouco para amar. Uma vida inteira, ainda que durasse 100 anos, é muito pouco tempo para perdoar, para reparar os nossos pecados. O tempo sempre é curto. E quantas vezes nós desperdiçamos a nossa existência, gastando o nosso tempo, dedicando o nosso coração, ocupando com meia dúzia de bugigangas que a gente fica se apegando por aí. É curto o nosso tempo, caros irmãos. Então, repito, quantas pessoas que hoje encerraram a sua existência, quantas, pensando como o rico do Evangelho, não morreram com o coração completamente apegado nas coisas materiais, achando que a felicidade da vida consistia precisamente nisso, em descansar, beber e aproveitar a vida. Se isso aqui é a nossa felicidade, e se nós somos feitos para a eternidade, para a felicidade eterna, a felicidade dessas pessoas parou no caixão. Aquilo que elas almejavam era simplesmente até onde ia ali 7 palmos debaixo da terra. Mas quantas pessoas, né? E muitas outras, esperamos sim, sabendo que todos os nossos esforços e as nossas riquezas só têm sentido se nos levam para o céu, quantas alcançaram a meta da felicidade eterna e hoje vivem felizes eternamente com os tesouros que elas juntaram no céu nesta vida. Então, caros irmãos, quando nós vivemos uma vida dedicada aos outros, quando nós resolvemos transformar a nossa existência em contínuos atos de amor, de serviço para com as outras pessoas, não tenham dúvida que é precisamente isso que nos faz acumular tesouros no céu. Não sei se vocês já tiveram a experiência de quando morre um parente, vocês visitarem novamente o quarto daquela pessoa no dia seguinte. Eu já tive essa experiência de um padre que foi um grande exemplo para mim, que morreu há uns 4 anos, Monsenhor Catão. Quando ele morreu, né? Ele sempre, quando eu ia fazer direção espiritual com ele sempre me apresentava aquelas coisas que ele realmente amava. Era aquele crucifixo que ele tinha ali na parede, uma relíquia de um santo, a estola que ele ganhou do padre tal, que tinha enviado para o seminário. Ele tinha muito carinho com essas coisas, até um certo apego, mas nada de grande valor, nada demais, né? Mas o que me chamou a atenção foi quando, diante da morte dele, poucas semanas depois, a irmã me chamou para escolher algumas coisas que ele tinha deixado, né? E aí eu fui vendo, nossa, isso aqui ele amava muito, vou pegar para mim. Isso aqui é muito interessante, vou pegar para mim. Mas qual foi a reflexão que eu fiz naquele momento, né? Tudo aquilo que ele deixou, no dia que ele não fazia ideia que ele iria morrer, simplesmente ficou ali. E quantas coisas, caros irmãos, se a gente olha para os nossos apegos, né? Aquilo que a gente morre dia e noite para conquistar, para batalhar, se o Senhor nos chamar hoje, o que será dessas coisas? O que nós alcançaremos, o que nós levaremos para o outro lado da vida, dedicando exclusivamente a nossa existência, achando que a nossa felicidade está somente nessas coisas? Mas diante daquela cena, né, de tudo aquilo que ficou, sim, eu pude ver o tesouro que o Monsenhor Catão tinha deixado, juntado para si, não aqui na terra, mas no céu. Quantas confissões ele atendeu, quantos conselhos ele deu, quantas famílias aflitas, quantas pessoas angustiadas sobre o peso do pecado recorreram a ele e foram aliviadas. Nossa, isso aqui vai ser causa de felicidade para ele eternamente. Isso aqui, servir aos outros, doar a nossa existência a algo que realmente vale a pena, amar o próximo, nos doar aos nossos filhos, são coisas que não passam. São felicidades que não são como aquelas de que quando a gente adquire um bem que estávamos ansiando. Pensa naquela felicidade que você sente quando compra um carro novo. Está naquela expectativa, vou comprar e vai crescendo tal. Quando você recebe a chave e dá a primeira volta, parece que está no ápice da felicidade. Mas vai passando um tempo, aquilo vai se tornando banal, vai chegando os boletos, e aquilo que era para você no seu coração, aquilo que faltava para ser feliz, tão logo você vê que no fundo não preencheu coração nenhum. E no fundo você ficou mais sedento do que antes. Mas lembrem então daqueles episódios em que vocês conseguiram ajudar verdadeiramente uma pessoa,
em que vocês, em meio a dores, conseguiram, por exemplo, se sacrificar pelos vossos filhos, pela vossa família. Com muito esforço, conseguiram se doar realmente a algo ou a alguém, conseguiram fazer uma caridade. Pode passar 20 anos, você vai lembrar daquilo, e aquilo, em vez de diminuir a sua felicidade, vai ser sempre ocasião de alegrar-se. Então, quando nós fazemos o bem, caros irmãos, quando nós servimos a Deus, quando nós damos tempo a Deus, dedicamos para a nossa vida de oração, dedicamos ao serviço ao próximo, de fato, às vezes a gente não vai simplesmente ter uma vida financeira tão confortável. Às vezes a gente vai se complicar um pouco, porque até mesmo os nossos bens, frutos do nosso trabalho, a gente vai ver que no fundo não são um fim em si mesmo, mas um meio de fazer o bem também. E se aquilo eu tenho de supérfluo, se aquilo eu tenho um acúmulo tão grande, no fundo é porque alguém não tem sequer o necessário. E é preciso transformar a nossa riqueza também em meio de fazer o bem, para que eu possa dar então um sentido real a elas, para que elas não se tornem então ocasião de queda e de pecado, de apego para mim, transformando toda a minha existência nesse campo limitado que é simplesmente aproveitar a vida. Então, repito, esse tesouro, caros irmãos, que nós juntamos no céu, disse nosso Senhor no Evangelho: a ferrugem não corrói, a traça não destrói. Queiramos dedicar a nossa vida, toda a nossa existência, a fazer isso que Cristo nos aconselha no final do Evangelho. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Devemos almejar precisamente isso. Devemos querer ser profundamente ricos, milionários, mas diante de Deus. Juntar um tesouro incrível, milionário, infinito, diante de Deus. E essa riqueza, repito, nós a adquirimos vivendo próximo a Ele, servindo os outros, dedicando a nossa vida a uma causa que vale a pena. É por isso que quando a gente vê as biografias dos santos, não tem como não achar que um São Francisco de Assis não era o homem mais rico do mundo. Não tem como não achar que Madre Teresa de Calcutá não era a mulher mais rica do mundo. Que tesouro eles alcançaram diante de Deus. Que felicidade hoje eles gozam eternamente diante de Deus por causa daquilo que nesta vida eles mereceram alcançar, graças ao seu esforço, à sua dedicação, à sua doação aos outros. E não achem, caros irmãos, que isso aqui é algo irreal, inalcançável. Deus, Ele põe essa virtude ao alcance de cada um de nós. E repito, o pecado deste homem não é ser rico. Ser rico, ter dinheiro, não é pecado coisa nenhuma. Mas foram 3 erros, e aqui eu encerro a meditação, cometidos por esse homem. O primeiro erro dele foi achar que toda aquela riqueza não era dom de Deus. Que toda aquela riqueza, no fundo, era fruto pura e exclusivamente do seu trabalho. Ele esqueceu de que todo aquilo que ele colheu do seu campo, sim, teve uma participação, ele semeou. Mas quem é que faz chover? Quem é que prepara a terra? Quem é que faz aquela planta nascer? É o próprio Deus. Então, no fundo, ele reconheceu que tudo aquilo que ele conseguiu juntar era dele. E se é meu, é mérito meu, eu faço o que eu bem entender. Achando que sua riqueza tinha sido alcançada por seus méritos e não pela providência, não se preocupou em usá-la conforme a vontade de Deus. Ou seja, se temos riqueza, se temos muitos bens, perguntemo-nos, qual é o propósito que Deus espera de mim a partir disso? Que finalidade eu preciso dar para essa abundância que Deus me presenteou? Como é que eu posso utilizar essas riquezas conforme a vontade de Deus? Segundo erro, ele pensou somente em si mesmo, sem considerar, por exemplo, as necessidades do próximo. Vou juntar tudo e deixar a vida passar. E o último erro, imaginou que por causa da sua riqueza poderia alcançar a tão almejada segurança da sua vida. E aí Deus olhou para ele e disse, louco, ainda hoje irão prestar conta da tua vida. Ainda hoje iriam cobrar. E o que é que tu juntaste? Perguntemo-nos, caros irmãos, se eu morrer hoje, que tesouro eu vou levar para o céu? Como é que eu tenho vivido a minha vida? Como é que eu tenho gastado a minha existência? Se eu tenho vivido como esse homem, pura e simplesmente dedicado aos bens materiais, calma, ainda há tempo de recomeçar. Mas lembrem-se, o tempo de amar é sempre breve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.